Seja bem-vindo ao canal Interpretando as Escrituras, me chamo Paulo Roberto e hoje vamos falar sobre uma passagem bíblica que tem gerado uma certa polêmica, que é 1 aos Coríntios, capítulo 14, versos 34 e 35, onde fala que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Mas antes de avançar, já peço que você deixe aqui o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para ser avisado quando próximos vídeos forem postados por aqui. Em interpretação bíblica, você tem que sempre ter em mente um princípio básico e fundamental. Você sempre tem que analisar o contexto, o tempo, o lugar e as circunstâncias sobre a passagem em análise. O que estava acontecendo ali? Quais eram as circunstâncias? Sempre você tem que fazer essa análise para você não interpretar erradamente as passagens da Bíblia. Sobre esse texto em particular, a primeira coisa que podemos dizer é que as mulheres tinham participação ativa nas coisas da igreja no Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe ali que as mulheres tinham participação em orações, no uso dos dons, etc. Então, as mulheres não eram impedidas de participar da vida da igreja e dos serviços da igreja. Agora, por que houve essa proibição em Coríntios? Como disse, nós temos que observar as circunstâncias históricas, o que estava acontecendo, qual era o contexto. Mas de imediato você já consegue perceber que o fato de Paulo proibir que mulheres falassem ali, em 1 Coríntios 14, não é uma regra geral que se aplica a todas as mulheres. Porque o texto deixa bem claro que as mulheres deveriam perguntar em casa a seus maridos. E o que dizer das mulheres que não têm maridos para perguntar em casa? Então você percebe que é algo localizado, que é algo específico. O que possivelmente estava acontecendo na igreja cristã em Corinto era que as mulheres estavam fazendo questionamentos a seus maridos durante os serviços de culto, ou seja, enquanto alguém ministrava a palavra, e isso estava ocasionando interrupções desnecessárias, o que estava resultando em desordem no culto ou confusão. E Paulo trata exatamente em 1 Coríntios 14 sobre a necessidade de ordem e decência no culto. Então imagine a cena, alguém pregando ou ministrando a palavra e ali naquele ambiente as mulheres questionando seus maridos sobre o que estava sendo dito. E várias mulheres fazendo isso ao mesmo tempo. Então o simples fato das mulheres fazerem questionamentos, mesmo que seus maridos estivessem próximos a elas, ali sentadas naquele ambiente, isso por si só já perturbaria o decoro. Agora vamos imaginar uma outra cena. Havia um costume universal judaico naqueles tempos, em que homens e mulheres sentavam-se separados na sinagoga. Se esse costume era seguido pela igreja de Corinto, então imagine a cena, homens e mulheres separados, ou os casais separados, e as mulheres então tendo que gritar para o seu marido fazendo os questionamentos assim, dessa forma. Então, pelo que tudo indica, havia esse contexto, era o que estava acontecendo em Corinto, interrupções desnecessárias que estavam ocasionando desordem no culto. Em vista desse contexto, Paulo escreve para que as mulheres em Corinto ficassem caladas. Não que elas não pudessem participar da vida da igreja, não que elas não pudessem ter participação ali nos serviços de culto, mas que se evitasse esse tipo de desordem, de confusão que estava acontecendo possivelmente ali na igreja de Corinto. E isso tinha que ser evitado pela igreja, até mesmo para evitar a aparência de mal para os de fora. Então lembre-se disso. Há certas instruções na Bíblia que dizem respeito a questões de costumes ou circunstâncias regionais ou da época, e que você não pode fazer uma transferência para os dias atuais sem levar em conta essas características da época, das circunstâncias. Portanto, essa proibição dizia respeito a uma questão local que estava acontecendo ali, na igreja cristã, na cidade de Corinto. E não se esqueça, ler é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental.